Queria dar uma boa tarde a todos presentes. Tá? Meu nome é André Tato. Bem? Meu nome é André Tato, eu sou do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro. Nesse momento, eu vou começar a falar para vocês algumas coisinhas acerca das experiências que nós tivemos no Colégio Pedro II nos últimos 12 anos, onde eu comecei trabalhando como voluntário no ano de 2006. Atualmente eu me encontro na condição de chefe de setor. Por favor, ninguém se assuste com o termo chefe, tá? Simplesmente porque o setor, como ele é técnico-administrativo e técnico em assuntos educacionais, por ter a palavra técnico na frente, não entra como coordenação, entra como chefia. Tá? Eu terminei recentemente, eu sou um doutor recente da USP, do Programa Interunidades em Ensino de Ciências. Professora, beijo para a senhora. É uma honra ter você aqui nesse momento. Ela pertence ao Programa Interunidades ao Ensino de Ciências e eu assisti várias de suas palestras. Tá? Nesse momento, nós vamos começar a falar acerca dos direitos das pessoas com deficiência, partindo da Declaração de Salamanca, em 1994, e vamos pegar, inicialmente, uma pequena leitura para análise. Declaração de Salamanca, sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Eu estou pegando só o iniciozinho mesmo, tá? Seriam, se não me engano, 17 ou 18 páginas, a declaração. Nós, os delegados da Conferência Mundial em Educação Especial, representando 88 governos, um deles é o Brasil, e 25 organizações internacionais em assembleia, aqui em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994, reafirmamos o nosso compromisso para com a educação para todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e reendossamos a estrutura de ação em educação especial, em que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações, governo e organizações sejam guiados. Acreditamos e proclamamos que, tá, quando a gente pega a questão de guia, significa que você vai dar um norte, você agora vai começar a orientar ações. Nesse momento, você tem uma questão pedagógica envolvida, onde você tem a Declaração de Salamanca, por exemplo, influenciando a LDB em 1996, você já começa a implantar as primeiras ideias acerca do que é educação inclusiva na concepção que nós temos hoje. Você começa a formar corpo para atendimento educacional especializado, você começa a direcionar materiais, você começa a conscientizar professores. Até aqui, tudo muito pedagógico. O que já existia no Brasil, no caso em 1994, nós tínhamos aí a Declaração Internacional das Pessoas com Deficiência, que é da década de 70. Ela, por sua vez, influenciou a Constituição Federal de 88, onde, em seu artigo 208, inciso 2, temos o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A priori, permita-me, por favor, uma pergunta a todos nesse momento. Preferencial para quem e decidido por quem? O que vocês acham? Quem decide onde o aluno estuda? Quem decide? Os pais, correto. Eu perguntei quem decide por quê? Porque, pegando a vida que eu vivi de 2006 a 2010, um dos maiores problemas que eu tinha no Colégio Pedro II, e eu sei que vários colegas de outros institutos federais tinham o mesmo problema, aliás, também do estado, do município, é que quando você dizia preferencialmente, muitas vezes as direções encaravam como preferencialmente não quer dizer que tenha que estar aqui. Não tem nada que diga que é obrigado a estar aqui. Então é preferencialmente, mas não é obrigado, então o aluno cego vai ficar no Instituto Benjamin Constant, o surdo vai parar no INES, o menino com paralisia, e aí você redistribuía uma obrigação que a priori era sua. Alguns diretores encaravam o preferencialmente com preferencialmente quem escolhe sou eu. Na verdade, quem escolhe é a família. Cabe ao aluno, primeiramente ao aluno, e junto com sua família, decidir qual o melhor local para o aluno. Até porque, em termos de socialização, percebe-se que quando o aluno está na escola regular, todos ganham. Você ganha pela diversidade. Você aprende a respeitar diferenças, porque o diferente agora está na sua frente. Entre crianças, por exemplo, vamos diferenciar, vamos pegar um caso atual. Você tem um aluno cego que acabou de chegar no ensino fundamental.
Pergunta, alguém tem noção de como o coleguinha de 10 anos de idade guia o amiguinho cego? Eu vou dizer para vocês como é que é. Ele dá um puxão pelo braço primeiro, depois ele coloca a mão nas costas e depois ele empurra. Tá? Não coincidentemente, o coleguinha cego de vez em quando cai, de vez em quando ele bate com a cara na parede e coisas do gênero. Entretanto, você percebe que crianças de 10 anos de idade, aproximadamente em um mês de aula, já chegam para o coleguinha cego e sabem até medir. Fulano, aí você já vem e você fala aqui próximo ao seu ombro, para que ele localize onde está o seu ombro. Vai, coloca a mão aí. Aí o camarada coloca a mão no ombro e aí ele já vai guiando. Ou seja, acabou aquela história de cara na parede. Ou seja, você tem numa criança de 10 anos consciências pequenas como você tem que andar um passo à frente, porque caso você suba um degrau ou caso você desça um degrau, o seu camarada que você está guiando, ele vai perceber e ele vai subir ou descer junto com você. Você tem que ter consciência de que você tem que avisá-lo de alguma espécie de obstáculo. Ou seja, o aluno cego, ele aprende a ser guiado por qualquer um. Quem está ali aprende a guiar, de tal forma que no futuro você terá adultos que saberão como proceder quando estiverem com uma pessoa cega. Isso é muito importante. Até porque quando você tem um aluno cego, você começa a pensar em novos procedimentos que você não tinha pensado antes. É uma coisa bem simples. Se você tem os problemas de sempre, você vai ter as perguntas de sempre. Se nós estamos falando em inovar o ensino, nós estamos falando de uma coisa bem simples. Você quer perguntas diferentes. Você só vai ter perguntas diferentes a partir do momento que você também tiver desafios que são diferentes. Ou seja, hoje, pegando a questão do preferencial, já é uma coisa muito clara, conforme disse nosso amigo ali. Hoje em dia é muito claro. Quem escolhe? Não é mais a escola. Agora quem escolhe é a família. Vou pegar aqui uma fala do professor Arnaldo. Ele também é do Colégio Pedro II. Ele faz parte do município de Mangaratiba, no interior do Rio de Janeiro, quando ele abriu uma escola especial no município de Mangaratiba em 2007. Eu estava lá na inauguração representando o Colégio Pedro II. Fizemos a escola considerando o censo. Quando abrimos a escola, vimos que não dava nem para o começo. Fazendo referência às pessoas com deficiência, ele disse: eles simplesmente foram aparecendo. Não sabíamos da existência da maioria. Ou seja, as pessoas que tinham necessidades educacionais especiais, quando descobriram que no local de sua moradia você tinha um local agora apto a recebê-los, simplesmente essas pessoas apareceram. E você pergunta onde essas pessoas estavam? Elas estavam escondidas? Bom, até certo ponto dá para dizer que sim, estavam escondidas dentro das suas casas. Muitas vezes não iam para a rua, por quê? Porque não tinham motivo para sair de casa. Porque seriam discriminadas, porque a locomoção é dificultada, porque você não tem uma escola que é interessante, você tinha uma série de motivos para não sair. A partir do momento que essa pessoa teve oportunidade de estudar, esses alunos simplesmente apareceram. E a escola, na mesma semana da sua inauguração, descobriu que era insuficiente para atender todo mundo. Aí você pensa, nossa, que coisa horrorosa. Não, coisa horrorosa não, que bom. Porque a partir daí, no mesmo local, as autoridades perceberam que o prefeito que estava lá no dia da inauguração, ele mesmo já pegou, ele já chamou diretores de escola para que se começassem a pensar numa política inclusiva, como alocar os alunos que não podem estar naquela escola que foi inicialmente pensada, que não era sequer o ideal, que era uma escola especial. Mas a partir dela, você pôde projetar isso para todo o resto. Tem um gráfico imediatamente abaixo. Percebam que esse gráfico está indicando o que para a gente? Você tem ali, em 1998, por favor, aqui na parte esquerda do gráfico. Aqui em 1998 você tem 87% das matrículas realizadas na rede, fora da rede regular de ensino para alunos com necessidades educacionais especiais. E apenas 13% desses alunos estavam nas escolas regulares. Dentro dessas escolas regulares, esses 13% estavam matriculados, e vamos deixar uma coisa clara em termos de contexto. Estavam matriculados na rede regular porque não tinha proximidade suficiente para que essas pessoas se matriculassem nas escolas especiais, porque o mais provável é que você fosse encontrar um quadro de 100% na escola especial e 0% na escola regular.
Percebam que a partir de 1998, a partir da influência da Constituição e da Declaração de Salamanca, você tem uma queda considerável, ano a ano, de matrículas na rede especial, chamemos assim nesse momento, e uma elevação das matrículas na escola regular. Até que aproximadamente, eu não enxergo daqui, mas eu lembro do valor, deve estar ali em torno de 2007, 2008, tá? Simplesmente você tem ali um gráfico tesoura. Ou seja, as matrículas na escola regular superaram as matrículas na rede especial. Por que isso? Primeiro, em termos de política pública, é mais barato. Tá? Manter uma escola especial é consideravelmente mais caro que você manter uma escola regular. Isso por aluno, porque você atende uma quantidade pequena de alunos. Em segundo lugar, porque é muito mais eficiente quando você tem esse aluno matriculado na rede regular. Só para que todos nós possamos fazer uma comparação, eu trabalho, por exemplo, numa unidade do Colégio Pedro II, num campus, antigamente, que o nome era unidade, desculpem, onde metade da escola é negra. Quando você entra lá e você observa o aluno negro, você vê que a nossa escola como um todo, ela abraça a comunidade. Ou seja, a nossa escola, o nosso campus, é um campus inclusivo. Entretanto, você pode se dirigir a outros campi e lá você vai perceber que, de repente, você tem uma escola elitista, que é uma escola que ainda não dá exatamente o devido valor à diversidade cultural. E aí eu pergunto a vocês nesse momento, adivinha se é na elite ou se é no campus onde eu trabalho que os alunos com deficiência têm melhor aceitação? Onde seria melhor aceitação? Onde? Sim. Porque lá a garotada já está acostumada com a diversidade e com a diversidade nós somos melhores. Tá? Você ter a questão do preparo para que você possa receber os alunos-alvo da educação especial é uma coisa muito importante, não só para a direção da escola, mas como também e principalmente para funcionários e alunos. E para quem, por acaso, caso alguém esteja pensando em fazer pesquisa na área, vale a pena diferenciar o que é uma escola especial e quando ela é necessária. Porque também não dá para dizer que a escola especial simplesmente não serve para nada. Ela tem a sua utilidade. A grande pergunta é quando você dirige um aluno para lá. Por exemplo, Instituto Benjamin Constant, Instituto Nacional de Educação para os Surdos e Helena Antipoff. Quando você direciona alguém para lá, você direciona para uma dessas 3 escolas, Benjamin Constant para cegos, INES para surdos, Helena Antipoff e similares para as demais enfermidades, deficiências educacionais, quando você não tem outro jeito. O aluno não se adapta à escola regular e ele precisa de especificidades da escola especial. E ainda assim, vamos ressaltar, vamos enfatizar que quem decide se o aluno vai para essas escolas é a família. Para onde é que lê isso tudo aqui? Quando a gente pega diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que é de 2013, nós temos aí mais um documento de ordem pedagógica que vai orientar escolas. Eu peguei esse documento e o ano de 2013, porque esse ano foi muitíssimo importante para os institutos federais, porque da década de 90 para cá, até 2013 aproximadamente, você tinha atitudes tímidas, tá, em termos de políticas públicas para a educação especial. A partir do ano de 2013, o FNDE, CETEC e outras passaram a destinar verbas, o governo passou a destinar vagas específicas para abertura de núcleos de atendimento à pessoa com necessidades específicas. Então você começa a abrir concursos para técnico em assuntos educacionais, fonoaudióloga, psicóloga, pedagoga, ou seja, uma equipe multifuncional que possa realizar diagnóstico, análise e atendimento educacional especializado para os alunos matriculados na rede regular de ensino. Essa equipe multifuncional, ela vai atender não só a especificidade dos alunos, como ela também vai atender professores que dizem que não sabem o que fazer e não foram formados para isso.
Então, em termos de comparação, vamos colocar aqui um divisor de águas em 2013. Antes, quem atuava nas antigas salas de recurso? Eram professores curiosos, com boa vontade e amor no coração, que iam para lá trabalhar como voluntários. Quem agora trabalha na sala de educação especial, que agora é o núcleo de atendimento? Profissionais que são especializados e fizeram concurso especificamente para isso. Ou seja, você tinha antes o que poderíamos chamar de um amadorismo dentro de uma atividade profissional muito séria, que é o magistério, e agora você tem um tipo de profissional lidando com outro tipo de profissional. É onde, literalmente, a coisa começa a andar. Entretanto, percebam o seguinte, até aqui nós ainda estamos no campo pedagógico da coisa. Nós estamos no aconselhamento, nós estamos na conversa, tá? E tudo crescendo, ampliando e com o jardim ficando devidamente florido. Só que isso não resolve tudo. Um marco que, infelizmente, seria necessário é o que se chama de Lei Romário hoje, que é a Lei da Inclusão. Ele vem calar a boca de quem diz que eu não fui preparado para isso, logo não sou obrigado a fazer nada por esse aluno. Ou seja, o professor agora entra em sala e ele tem um aluno com uma necessidade educacional especial, esse professor é obrigado a atendê-lo. Esse professor é obrigado a perguntar quais as necessidades desses alunos. Esse professor é obrigado a produzir materiais. Esse professor é obrigado a dar uma avaliação adaptada. Esse professor é obrigado a participar de reuniões específicas para encaminhamentos desse aluno. Você agora não tem mais querer. Lei da Inclusão, eu queria, por favor, ler aqui um trecho pequeno, do artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e o aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Pergunta: por acaso até aqui, alguém viu alguma coisa muito diferente daquilo que foi apresentado antes? Da Constituição, Salamanca, até aqui está tudo muito parecido, não está? Então, está muito parecido. O que mudou? Vamos ao artigo 81 da Lei da Inclusão. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais. E aí, mudou alguma coisa? Agora a coisa mudou. Artigo 82. É assegurada à pessoa com deficiência a prioridade na tramitação processual, nos procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interveniente ou terceira interessada e no recebimento de precatórios em qualquer instância. Ou seja, agora o professor é obrigado, isso deve constar na sua carga horária, isso serve na condição de luta para que o professor possa apresentar isso a seus chefes imediatos, no caso as direções, para que essas direções possam, por sua vez, apresentar isso às, digamos, da esfera, né? Se for municipal, estadual, federal, cada uma vai parar num canto diferente. Mas, enfim, nós temos o direito de gritar a quem está acima de nós para que conste na nossa carga horária. Como a gente se aperfeiçoa? Quem paga? Em que horário a gente faz isso? Ou seja, o professor agora também ganha o direito de requerer. Eu quero requerer, eu quero pedir a oportunidade de formação continuada. Agora diz que você não teve formação. Eu peguei e fiz uma apresentação inicial. Nesse momento eu paro e eu gostaria de, por favor, começar a responder perguntas. Desculpa se de repente eu falei um pouquinho rápido, mas eu confesso que eu estou consideravelmente nervoso, tá? Vamos lá, Fábio. Melhor agora te vendo aqui. Eu estou feliz de estar te vendo aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, André, pelo esclarecimento.
Eu acho que é importante, assim, nesse debate, né, eu sou professor do Instituto Federal de Capanema, tá, eu faço pesquisa na área de ensino de física para surdos, né, fomos companheiros aí no doutorado, ele investigando a deficiência visual e investigando a questão da surdez, mas eu acho que é legal nesse ponto aqui a gente esclarecer outras questões. Por exemplo, você falou que os pais é quem escolhem em que escola que vão colocar os seus filhos. Existem dois lados dessa história. A primeira é quando a instituição determina que o professor faça as atividades ou promova a inclusão desses alunos a partir dos seus instrumentos de avaliação, de ensino-aprendizagem. Agora, eu queria, assim, para a gente abrir um debate, não é mais uma pergunta, é uma reflexão. E quando acontece o contrário? Por exemplo, os docentes querem fazer e a instituição não promove. O que fazer? Né? Por exemplo, os docentes querem, têm os instrumentos, têm a competência para fazer, mas a instituição não promove. O que o docente faz nesses casos? É uma reflexão, tá? Estou provocando você. Então, nesses casos, a coisa funciona da seguinte forma. A última vez que eu tive uma questão dessas, o diretor voltou de férias mais cedo por minha causa. Tá? Diga-se de passagem, reclamando até dizer chega. Simplesmente, os apontamentos que eu fiz foram no seguinte sentido. Pô, chefe, a situação é a seguinte, ó, aqui você vai processar, você é processado, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. E para desatar esses nós, eu fui colocando um conjunto de atitudes que eu tinha pela questão da manutenção do bom nome do diretor, que é um cara muito esforçado. Tá? Ele consegue para a gente tudo aquilo que a gente pede, e quando ele não consegue, ele tem a decência de chamar os professores para explicar por que não conseguiu. Eu acho uma coisa muito importante, o gestor te dizer não, te explicando tintim por tintim por que ele está te dizendo não. No caso da instituição, se os professores querem e quem não quer é a direção, nessa hora vale chegar no pé do ouvido de um pai e de uma mãe e comentar, ó, a senhora quer fazer um favor a si mesmo aos professores? Bota na justiça. Rapidinho o diretor muda de ideia. Tá legal? Conseguiu? Obrigado. Mais alguém? Desculpa. Pode, claro. Velho surdo, repara não. Desculpa, gente, eu estou rouca. Boa tarde. Eu sou mãe de 3 filhos e, dentre eles, 2 são autistas. Só que um deles já está completando 16 anos e o menor tem 2 anos. Eu soube que uma criança hoje, autista, tem direito a requerer um mediador na sala de aula. Meu bebê de 2 anos, ele está na escola e foi assim, incrível para ele estar na escola. A socialização dele foi maravilhosa. Mas eu tenho observado que tudo fruto de um treinamento. Ele está sendo treinado a sorrir, ele está sendo treinado a dar tchau, ele está sendo estender a mão. Tanto que quando ele foi brincar com os meninos, ele ficou jogando o brinquedo para os meninos pegarem, porque era assim que ele fazia com o cachorro. Então tem que ensinar tudo, até brincar com criança. Ele tem direito a essa mediadora? E como é que funciona? Como é que eu posso requerer isso? Eu converso com a diretora da escola? Como é? Seguinte, no caso, só para de repente não te assustar, quando eu era criança, a previsão é que eu não terminasse o ensino fundamental, tá? Eu tenho algumas lesões cerebrais, por isso que para mim educação especial a coisa é muito pessoal, tá? Foi falta de oxigênio no nascimento. E dessa previsão inicial de que eu não terminei nenhum fundamental, eu estou aqui. Tinha a questão dos movimentos repetitivos, principalmente o da cabeça. Quando o da cabeça vem para frente e para trás, e você às vezes faz até um barulhinho ali, e você fica ali. Curiosamente, de vez em quando, saem pequenos gênios. Um que tinha algumas dessas características, com 16 anos de idade no Pedro II, recentemente, ele saiu do 2º ano do médio, tá? Ele dizia que a escola era chata demais para ele, ele está fazendo graduação em matemática e mestrado em matemática ao mesmo tempo. Tá? O garoto realmente era um ponto muito fora da curva, eu tinha olho nele para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia,
mas infelizmente eu não consegui enganar o garoto o suficiente para que ele fizesse a prova. Ele dizia que ele se recusava a fazer a prova porque ele dizia que a prova não estava à altura dele. Pode parecer um pouco arrogante por parte do garoto, mas ele não tem filtro, tá? E quando eu digo não tem filtro, é uma coisa muito estranha, às vezes, você entender protocolos. Por exemplo, eu estou aqui, eu não estou falando um monte de palavrão, porque eu já entendi o protocolo, e o protocolo diz que eu não posso falar palavrão, ponto. Eu confesso que eu não vejo nada de errado nisso. Eu só sigo o protocolo como seu filho está aprendendo a seguir protocolos, tá? O professor, muitas vezes, ao seguir o professor tem que entender isso, tá? Até para que ele não tome algumas atitudes equivocadas com o seu aluno. Um exemplo aqui de algumas semanas atrás, eu liguei para a casa de um aluno, me identifiquei, e o aluno perguntou se era o gordo careca com cara de viado. Eu ri e respondi, o próprio. Tá. O aluno, eu tenho certeza absoluta que em nenhum momento aquele menino ele quis me ofender. Ele simplesmente pegou o que ele achava, ele falou, cabe ao profissional, repito, cabe ao profissional entender que aquele menino é autista, ele não tem filtro, ele simplesmente falou o que ele estava pensando. Então, aquela coisa do aluno, eu só falei o que eu estava pensando, via de regra ele estaria suspenso. Pela condição dele, que eu já conheço, não era à toa que eu estava ligando para ele, deixa passar, faz parte, é isso aí mesmo. Tá? No caso do seu filho de 2 anos, eu aconselho uma conversa com a diretora, tá? Dizendo que você vai pedir isso, nem que seja judicialmente. Nessa hora eu vou te dizer que a diretora, de repente, vale a pena uma conversa com a diretora primeiro, porque, de repente, a diretora já está providenciando e você nem sabe. E, de repente, ela está agarrada em alguma outra política pública. Mas, nessa hora, a diretora também já procura quem está acima dela para dizer o seguinte, aquela mãe do fulano, vê aqui, ela disse que vai ser resolvido de um jeito ou de outro. E nessa hora seu filho consegue. Até porque ele precisa de uma atenção a mais, porque ele pode, por exemplo, bater no amiguinho achando que não tem nada de errado. Ele pode, de repente, sofrer discriminação. E criança, nessa hora, é cruel, não vê nada demais. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a senhora também tem que tomar o seguinte cuidado na hora de conversar com essa mediadora e coloca uma coisa na cabeça, ela tem que ser tua amiga. Antes de qualquer coisa, ela tem que ser sua amiga. Ela tem que evitar também que a presença dela não influencie nas atitudes dos coleguinhas. E aí vem a questão da socialização, que é a coisa mais importante que você pode ter nesse momento na escola. Tudo bem? Pronto, parou o barulho. É a coisa mais importante que você tem. Então a mediadora, ela tem que saber se fazer presente e ela também tem que saber se fazer ausente. Tá legal? E assim, devidamente estimulado, você vai perceber que com o tempo, repito, no máximo, o seu filho, de repente, ele ganha um rótulo de, fulano ali tem alguma coisa, mas a pessoa não consegue sequer entender o quê. E seguir o protocolo faz parte. Você entra, você cumprimenta todo mundo, entendeu? Vamos pegar aqui um protocolo comum. Eu do Rio de Janeiro, chegava lá na USP para cumprimentar alguém, 2 beijinhos. Aí dava o primeiro, o segundo, eu olhava com aquela cara aí com o tempo eu fui me acostumando, lá em São Paulo é um só. Ou seja, você tem que entender que lá o protocolo é outro e você segue. Até quem não é autista aprende a seguir protocolo. Tudo bem? E depois a gente pode conversar com mais calma, até por pequenas coisas que você tem que aprender a reparar no seu filho, porque o autista normalmente é um cara muito focado, dependendo do grau de autismo dele, tá? Você tem pessoas super famosas que são autistas, elas convivem com a gente e a gente não se dá conta disso. Tá legal? O meu filho de 16 anos é como esse garoto que você falou. É um autista Asperger, né? O sem filtro, que tem uma habilidade avançada, no caso dele é raciocínio lógico, também passou na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né? Então, são as figuras assim, fantásticas e que a gente precisa saber lidar com eles de uma forma respeitosa, né? Por exemplo, ele fala para o melhor amigo dele, você é chato pra caramba, velho, sua conversa é muito ruim, né? Mas ele não enxerga que ele também é chato pra caramba na conversa dele, né? É isso.
E a questão do sem filtro é uma coisa importante de se entender, tá? Porque você começa a entender, por exemplo, a questão do sistema inibitório. Tá? Por exemplo, às vezes ele fala que não deve para algumas meninas porque vão com a saia num tamanho que ele diz que a saia é curta demais. A partir daí, você pode levar a escola como um todo a entender o seguinte, tem a questão do falso moralismo. O cara, quanto mais isso, aquilo, coisa e tal, mais ele reclama. Eu acho que todos nós já ouvimos isso, correto? É verdade. A partir daí, eu comecei a ver uma certa lógica nisso, porque justamente o cara que é tudo aquilo que a gente está falando, é o cara que tem que ter, ele tem que ter tanto controle, mas tanto controle para ele não fazer uma besteira, que realmente o cara acaba se sentindo incomodado. Então, é aquela coisa, para que ele siga o protocolo, ele se sente incomodado, ele acaba incomodando as outras pessoas. Não vou dizer que ele está certo, nem que ele está errado, mas é uma questão de aprender a conviver. É importante. E só quem fornece isso para você nesse momento é a educação especial, porque ela consegue te levar a um extremo. Ela retira uma variável ali que é o teu sistema inibitório, que via de regra você não tem como avaliar isso. Mais alguém? Boa tarde. Eu sou super a favor da inclusão também, porque às vezes parece que não, mas sobre ser a família responsável por tomar decisões, eu trabalhei em uma escola que era ensino, não era fundamental, eu esqueci, é pré-escola. Público ou particular? Não, é pública, pré-escola. E tinha uma mãe que queria colocar o filho lá e colocou. O filho tem deficiência física e mental também. Então, para as outras crianças, era o máximo. Acho que serviu mais, porque elas aprendiam a respeitar, preocupação e tudo mais. Mas para o filho dela, não. Porque, mesmo que tivesse ali uma professora de educação especial, o menino não conseguia progredir como se ele estivesse numa escola especial, porque a deficiência dele era bem avançada. Então, ele só segurava um lápis para pintar quando ele fazia aquelas aplicações de botox, que fica mais rígido, ele consegue. E tentou conversar com a mãe, mas falava, imagina, ele super ele está progredindo. Ele não progredia, isso. Tiveram vários relatórios, e por ser da mãe, não queria. Eu falei, então vamos fazer assim, fica 2 dias da semana aqui, 2 dias na escola especial, mas a mãe não aceitava, para ficar lá um pouco, para poder estimular, né, e ficar na escola regular também, porque ela queria. Por isso que, às vezes, só a família, não sei se seria tão interessante isso caber só à família, essa decisão, porque o menino não apresentava progresso nenhum. Assim, em termos estatísticos, tá? Só para fazer uma comparação direta aqui. Por exemplo, o Colégio Pedro II ele recebe alunos que vêm do Benjamin Constant, ou seja, são alunos que ficam até o final do ensino fundamental, numa escola especial, são cegos, eles só convivem entre eles, e, de repente, eles aparecem no Pedro II, no ensino médio. Como são esses alunos? São alunos que vão chegar aqui, aí de repente vão esbarrar, aí vai dar um grito, ai meu joelho, aí procura, aí você vai para a sala de aula, eles têm uma maior dificuldade em realizar contas, maior dificuldade nisso, maior dificuldade naquilo. Aí você pega os nossos que chegam no início do ensino fundamental, na mesma condição em termos de deficiência sensorial. Você não sabe como. A gente diz que eles são aprendizes de Matt Murdock, porque o cara chega aqui, ele já sabe até onde está o corredor, ele sai andando, parece até que enxerga. Aí o cara diz que ele já escutou tantas vozes diferentes aqui, localiza onde estava, sabe fazer conta, ele sabe, ele conhece os mapas, ele conhece... E aí você, mas o cara lá da escola especial... A questão é que lá na escola especial, quem normalmente impõe o teto é o amigo mais esperto. E aí o amigo mais esperto, por sua vez, tem um teto que também é limitado, porque você tem todo mundo ali com a mesma limitação. Quando a gente vai para a diversidade, você vê que o Joãozinho é melhor naquilo, a Mariazinha é melhor naquilo outro. Então você tem uma série de tetos que são delimitados por diferentes talentos. Isso é que gera o estímulo que faz com que as crianças acabem melhorando. No caso da mãe, por exemplo, de repente ela pode não estar avaliando uma questão acadêmica, mas se essa mãe está dizendo que o filho está evoluindo, que o filho está feliz, essa mãe está avaliando como essa criança chega em casa. Essa criança, sendo uma criança pequena, ela já está indo ao banheiro sozinha?
Porque, de repente, numa escola especial, parece brincadeira, mas é sério. Às vezes a pessoa está lá na escola especial, todo mundo só vai ao banheiro se for com a tia. Em casa, ele só vai ao banheiro se for com a mãe. A mãe não está, ele vai lá e faz cocô no meio da sala. Aí ele vai para uma escola regular, daqui a pouco ele faz cocô no chão. Aí, de repente, ele olha para um lado, para o outro. Pô, ninguém mais faz aí. Todo mundo faz o quê? Pô, é naquela portinha ali. Aí, daqui a pouco, ele vai lá naquela portinha. Pô, é nesse buraco com água no meio ali. Aí, daqui a pouco, você vai ver ele está indo sozinho. Para uma mãe que, de repente, estava limpando o chão da sala todo dia, parou de limpar, para essa mãe já teve uma evolução. Essa evolução ela pode não ter sido em termos de conhecimentos gerais, mas em termos comportamentais. Isso aí talvez ele não tivesse lá na escola especial. Conseguiu entender a sutileza, de repente, do que essa mãe vai estar avaliando? Ela vai estar olhando coisas que... Exatamente, a gente se agarra ao tal do currículo e, de repente, a gente não percebe que tem coisas mais importantes. E, realmente, para os alunos que estão naquela escola, eles daqui a pouco podem esbarrar com um amiguinho desses no meio da rua, com uma pessoa desconhecida, você já não vai olhar torto como você olharia se você já está acostumado. E a pessoa sente. Ela sente que está sendo olhada diferente. E ela fica feliz quando ela não é olhada diferente. Tem um exemplo, para quem quiser, tem um filme, se eu não me engano, se chama, acho que, Intocáveis. Um rapaz negro, forte, alto, vai cuidar de um branco rico. Aí ele chega logo na entrevista, ele só foi fazer entrevista para pegar uma assinatura para continuar recebendo auxílio-desemprego. Aí ele chega para o cara que é tetraplégico, pô, assina um papel para mim que eu quero ir embora. Aí o cara, você não reparou que eu não mexo os braços, eu não assino? Aí ele pega canetas que bota na boca do cara, assina aí. E ainda assim ele foi contratado. Por que ele ficou feliz? Porque aquele cara não o viu como sendo deficiente. Era só mais uma pessoa. Eles ficam felizes. Desculpa. Por favor. Ele fica feliz na escola. Ele fica feliz, porque ele ensaia um sorriso, né? Então, a gente considera muito na escola as aquisições conceituais de conteúdos específicos, científicos, escolares, né? E também da questão do comportamento, mas tem a questão também da afetividade, né? O fato de ter várias crianças ao redor dele, né? Abraçando, estando ao lado dele, sorrindo com ele, de fazer parte de grupo. O ser humano ele tem essa necessidade de fazer parte, né? Então, o fato dessa criança estar ali no meio dos coleguinhas, numa escola regular, para ele pode ser um ganho também nessa questão da afetividade. Talvez numa escola especial, os especialistas estejam tão preocupados em desenvolver individualmente as habilidades de cada estudante que falte isso, nessa coisa mais coletiva, assim, mais... Falta parâmetro, por isso que a presença desse aluno na escola especial tem que ser uma coisa muito específica. Obrigado. Tem que ser uma coisa muito específica. E esse aluno, por exemplo, ele estando lá, em contato com outras crianças, ele, com certeza, mesmo que não seja uma questão curricular, acadêmica, ele acaba desenvolvendo habilidades, por exemplo, ele pode aprender a se comunicar com os olhos, tá? Como, por exemplo, letra A, pisca uma vez, letra B, pisca 2 vezes, letra C, pisca 3 vezes, que, de repente, ele nunca iria desenvolver se ele estivesse numa escola especial. É a questão de você sentir a vontade de se comunicar. Porque nem sempre a criança ela só vai se comunicar se ela for estimulada para isso. Então, tem um caso que nós temos lá agora, o menino ele tem mutismo seletivo. Ele não fala com ninguém verbalmente. Eu fiquei emocionado quando, na semana de provas, o menino pega, olha para mim. Eu quero banheiro e rápido. Eu olhei para o garoto, ele escuta normalmente, voa. O garoto saiu correndo para o banheiro. Ou seja, ele simplesmente não abre a boca
para falar. A título de curiosidade, ele é recém-concursado, foi o 3º colocado geral do último concurso. Tá legal? Ele está começando isso agora. A gente está fazendo teste com Libras, porque ele não se manifesta verbalmente. Desculpa. Tranquilo. Eu não tenho dúvida das possibilidades, da importância que é essa inclusão na escola regular, o que significa isso, sobretudo para as famílias cujos filhos têm necessidades especiais, o que significa essa inclusão quando se dá na escola regular. Né? E que deve ser compromisso de todos os profissionais da escola, né, essa inclusão. Mas quando você mostra 2 artigos ali da lei, né, que sinalizam agora com sanções penais, né, caso, por exemplo, o professor não se mobilize ou não, enfim, não execute ações que garantam esses direitos que estão colocados na lei, e você diz que a partir das sanções isso se transforma num direito do professor reivindicar a formação, aí eu queria discordar, porque eu acho que as relações de trabalho na escola, seja na rede pública ou privada, isso coloca sobre o professor uma carga, ou seja, para mim, sinalizar sanções penais não converte em direito à formação. Agora, o professor tem que buscar isso, mas eu só queria fazer esse contraponto. Eu acho que uma coisa não implica na outra. Ele pode transformar isso num instrumento de luta dele dentro da escola, mas já considerando, sobretudo, nas redes estaduais, a realidade do dia a dia do professor, é mais uma carga sobre ele. O que não nos isenta, de forma nenhuma, de trabalhar pela inclusão em qualquer esfera de ensino que a gente esteja. Mas eu queria fazer esse contraponto. Eu não penso que as sanções penais se convertam num direito à formação. Eu queria fazer essa discordância. Não, sim, a questão é você ter a quem recorrer, tá? Quando eu digo assim, a questão de ter a quem recorrer, quer dizer o seguinte: digamos que você esteja encarando uma reclamação de que você não atende um aluno e você não tem, simplesmente não sabe o que fazer. Então, na sua resposta, uma das coisas que você pode colocar é que você buscou junto à direção, e nessa hora você tem que ter um documento escrito de que você fez isso. Todavia, você não foi atendido. Ou seja, você consegue fazer um jogo onde, infelizmente, até quem está no cargo de gestão, tá? Não, eu sei que não é o meu caso, tá? Os nossos diretores lá são ótimos, hoje em dia, mas nós sabemos que isso existe por aí. E muitas vezes o gestor, ele tem que entender que ele tem que oferecer oportunidades. E às vezes essas oportunidades elas são feitas da forma mais inesperada possível, como por exemplo, o Colégio Pedro II, como ele tem feito nos últimos 12 anos. Digamos que nós temos lá, por exemplo, um teatro quase do tamanho desse aqui. Aí aparece uma instituição privada que diz para a gente o seguinte: olha, eu quero dar um curso aqui. Ah, vocês querem dar um curso? A gente quer dar um curso, né? Só que você não pode, de forma alguma, cobrar R$1. Isso é ilegal. O diretor pode até sair preso caso ele cobre R$1. Mas você tem um sistema chamado sistema de contrapartida, onde você faz o seguinte: olha, então a sua empresa vem para cá fazer a sua apresentação, entretanto eu quero aqui 20 vagas para os meus professores, e você ainda vai, você ainda vai comprar o diesel do gerador. Ou seja, você encheu o tanque de diesel do gerador do teatro, 20 vagas para os professores, e a empresa dá o curso dela normalmente sem pagar o que pagaria a outra instituição privada. É mais barato para essa empresa, que é como se ela tivesse vendido 20 vagas, e a escola consegue oferecer isso gratuitamente aos professores, que podem perfeitamente pedir dispensa de carga horária. Não são professores horistas, tá? Eles são professores com 20 horas, 40 horas ou dedicação exclusiva, onde você consegue jogar com isso. Você oferece a formação dentro da própria casa, a custo zero para a escola. Isso tudo é possível, e o gestor, inclusive, ele tem o dever de buscar soluções de contrapartida. A contrapartida, de modo geral, ela é muito pouco explorada. Por exemplo, a sua escola tem uma quadra. Aí, de repente, você percebe que a clínica da família, que tem convênio com uma assistência psicológica, quer de vez em quando local para fazer a festinha junina, festinha do Dia dos Pais, festinha do Dia da Mamãe. Você vai lá, você conversa com o pessoal da clínica da família, eles vão aceitar seus alunos, tá? Numa especificidade qualquer,
e você dá uma contrapartida para ele, ou seja, a tua instituição ganha, a outra instituição ganha. A gente tem buscado o sistema de contrapartida em vários momentos até para compensar os cortes de verba do governo, porque afinal de contas o governo que está aí não está exatamente ajudando. A última providência que eles fizeram, pró-inclusão, muitas aspas, foi cortar 25% dos contratos. Ou seja, você precisa contratar uma cuidadora agora. Para você contratar essa cuidadora, você vai ter que demitir um outro alguém. Ou seja, você aumentou a sua necessidade e você diminuiu a quantidade de pessoas. Existe esse tipo de pressão e, a priori, eu não vejo muita saída para além da contrapartida. Agora, tem ações pequenas que o professor pode fazer, e isso tem sido feito no Colégio Pedro II, como, por exemplo, você pega a própria lei da inclusão, e na lei da inclusão é garantido que o aluno tenha um material ou impresso em braille, ou em áudio, ou da forma como ele preferir. Outro dia uma professora deu uma ligação, repito, uma ligação a uma editora, se identificou, apresentou a lei da inclusão, em algumas horas ela recebeu por e-mail, ela recebeu um arquivo .doc editável de um livro didático, que é vendido em larga escala pelo Brasil. A única coisa que o cara pediu foi o seguinte: professora, por favor, não divulgue isso por aí. Ou seja, nós estamos pegando esses arquivos, as partes que interessam aos alunos cegos, a gente está transformando isso em TXT para 3 alunos, um deles ainda prefere a impressão em braille. As figuras a gente consegue resgatar e jogar no Monet para que a gente faça impressão em alto relevo, e nós estamos conseguindo dar atenção aos nossos alunos. Isso tudo conseguido com um telefonema. Às vezes não é muita coisa. Uma coisa que, para ficar clara, até para não assustar ninguém, é que a gente não pede excelência, a gente pede que seja feita alguma coisa. E quando a gente diz alguma coisa, quer dizer o seguinte: o professor, ele não tem que dar uma aula para aquele aluno com deficiência e outra aula para os demais alunos. O professor Éder Pires de Camargo, tá? Marcelo, não te mandei um beijo quando você chegou, eu te vi chegando. Marcelo, do nosso grupo de pesquisa, também orientado ao professor Éder Pires de Camargo, tá? O professor Éder prega: você tem que ter a mesma aula para todos os alunos da classe, tá? Por exemplo, outro dia nós tínhamos lá um camarada fazendo pesquisa, ele levou um conjunto de espelhos planos, representados por tocos de madeira, prendeu tudo com parafuso e no lugar de raios de luz ele esticava elásticos. Ou seja, você tinha um estímulo visual para a classe toda, o professor, ao invés de utilizar o quadro, utilizou um aparato de madeira, o aluno cego colocava a mão, ou seja, você tinha ali o estímulo tátil, e o professor estava dando a mesma aula para todos os alunos da classe. E o professor ainda ficou feliz, ele já tinha uma certa idade, ele ainda ficou todo feliz por quê? Porque ele já está com o ombro cansado de tanto escrever no quadro. Ele conseguiu dar a aula dele normalmente, o tempo todo com o braço abaixado, só mexendo com o elástico. Ou seja, o professor acabou feliz, de uma forma que ele não esperava, economizando o ombro. Os alunos ficaram felizes porque tiveram a aula normalmente. E uma coisa curiosa, os alunos videntes avançam em cima do material do aluno cego, porque eles conseguem ter a estimulação por outro meio. E é uma coisa curiosa que nós percebemos no decorrer de nossas pesquisas. Às vezes, o conhecimento, pegando a questão, por favor, tá, como se fosse um computador em um sistema binário, às vezes o aluno percebe melhor a informação vindo via tátil, mesmo ele não sendo cego, do que vindo pelos olhos ou pelo ouvido, que são os meios mais tradicionais. Não fossem pessoas com deficiência, a gente nunca teria percebido isso. Tá? Aliás, se qualquer um aí hoje tem um celular no bolso, você deve isso a um cego e a um surdo. Tá? Porque quem inventou o aparelho de surdez, na verdade, quem inventou o telefone, na verdade, queria inventar um aparelho de surdez. Ele era professor de ciências numa escola de surdos, Grambel. Quem inventou, a questão do telescópio, das ópticas, lançamento de satélites, eu diria até de Newton, vem de Kepler. Kepler tinha poliopia no ocular. Eu lembro que a Conceição ficou louca quando eu apresentei isso para ela, peguei no livro do Paul Feyerabend, de 1994, Contra o Método. O cara, através da deficiência visual dele, ele acabou inovando em algumas coisas, ele não era cego, ele tinha baixa visão, que resultou na lei das órbitas, que faz com que hoje a gente possa saber quem é Newton. Nós temos o satélite, lançado basicamente com física clássica newtoniana, que junto com
um aparelho de surdez inventado numa escola para surdos, você tem hoje um telefone que você carrega no bolso. Não fosse a deficiência, nós não teríamos novos problemas. Novos problemas nos levaram a novas soluções. É uma coisa muito natural. Mais alguém? Bom, boa tarde. Meu nome é Marcel. Eu sou professor de Educação Física. E aí eu anotei várias coisas aqui para a gente pensar e vou tentar fechar com uma pergunta que me angustia até hoje. Então, acho que assim, primeiro eu queria reforçar a fala do colega ali, dizendo que realmente o Pedro II ele tem uma realidade muito distinta da grande maioria das redes, né? Eu fui, na verdade, efetivo da rede municipal de Campinas, e aí quando a gente fala de formação continuada, é uma briga. Por exemplo, eu fui para o Rio, estou no Rio agora, fui para fazer um mestrado e tive que exonerar o meu cargo porque eu não consegui uma licença. Então, algo que isso até judicialmente tentando. Então, como é que a gente fala de educação, de incentivo à formação continuada de professores, sendo que a gente não permite que um professor se afaste sem remuneração para fazer um curso de formação continuada? Eu acho que você perguntou errado. Como é que ele se afasta com remuneração? Não, se afasta sem. Mas tem que se afastar com remuneração. Pois é, isso aí é pior ainda. Então, assim, é algo só para a gente entender outras realidades. Né, que essa questão que você coloca muito, assim, do professor se responsabilizar pela formação dele, e você também, em muitas redes de ensino, você não tem esse respaldo da própria rede, entendeu? Na verdade, a questão dessa briga, normalmente, ela é uma briga coletiva. Tá? O professor, cabe ao gestor apontar caminhos ao professor, onde o cara ele pode até te dizer não. Em alguns momentos, o gestor ele tem até o dever de te dizer não por alguns motivos. Todavia, existe uma cadeia, tá? É a única ordem que eu gosto da hierarquia. Você tem um determinado problema que você vai passar para o teu diretor vai passar para quem está depois dele, tá? Em termos de briga, porque não deu problema, porque ninguém processou a escola ainda. Porque, na verdade, é maior que isso. É a própria Secretaria de Educação, quando a gente fala em município, quem define isso. Sim, exatamente. Nessa hora, quem vai responder é quem está sentado lá na Secretaria de Educação. Porque esse alguém ele pode até não te permitir ir para o Rio de Janeiro. Mas esse alguém tem que chegar para você e dizer o seguinte: pô, Marcelo, né? Isso, Marcelo. Desculpa. Pô, Marcelo, a situação é a seguinte, não dá para te liberar para ir para o Rio de Janeiro. Mas você tem que dar, 12 tempos de aula. Você vai trabalhar quinta de manhã, sexta de manhã, tem um colégio tal, onde você pode ficar segunda, quarta, sexta, você fica liberado de todo o resto da sua carga horária, porque você vai ficar lá fazendo esse curso aqui, que vai te ser útil na tua sala de aula para esse teu problema aqui. O gestor tem que te fornecer. Caso ele não forneça, peça por escrito. E quando você pede por escrito, você não pega a folha e entrega não, tá? Aprende uma coisa, você vai com 2 vias. A primeira via é do diretor, o que ele vai fazer com aquilo é problema dele. A segunda via, você leva para casa com a assinatura e o carimbo do diretor. Porque a partir daí o diretor sabe que qualquer problema que aconteça, você tem um papel onde você empurra o problema para ele. E, infelizmente, é a partir daí que ele também começa a incomodar quem está na secretaria. Não adianta, via de regra, você ir até a secretaria. Eles chamam isso de quebra de hierarquia. Eu acho uma palhaçada, mas... Na verdade, a nossa realidade lá é um pouco diferente. Assim, os gestores nessas redes menores, eles não têm autonomia para isso. O pedido ele é feito direto para a secretaria e, inclusive, o problema é tão grande que eu entrei com uma ação judicial e o judiciário negou essa minha licença, porque ele pegou a lei lá e disse que, a bem do serviço público, o município ele pode ou não dispensar o professor. E a ideia, tá, só para deixar bem claro, assim, eu não estava pedindo licença com remuneração, eu estava pedindo aquela licença de 2 anos, que aí eu ia usar isso para fazer o mestrado agora. Então, assim, é bacana a gente pensar nesse tipo de coisa, mas o quanto a gente vê que é um município grande, que tem, né, que tem uma legislação ali que também nos permite isso, tem um plano de cargos que prevê, mas na hora de colocar em prática, você também não tem respaldo nenhum. A minha diretora direta, ela me deu total apoio, mas não dependia dela. Então, Sim. Isso é só uma reflexão para a gente pensar, né, nesse sentido. De como que a gente se forma também, como que, seja na educação especial ou em alguma outra questão. Tá, mas deixa eu te dar aqui só uma notícia que é uma notícia triste, tá?
A questão, às vezes, a gente está pensando no mestrado, a gente está pensando no doutorado, mas tem uma coisa que eu ouvi lá na USP, assim que eu cheguei, que eu confesso que eu fiquei até chocado quando eu ouvi, mas hoje em dia eu digo que eles tinham razão, que é o seguinte: você não vem fazer doutorado para você se tornar um professor melhor. Você vem fazer doutorado porque você quer virar pesquisador. Esse é o grande lance. Se você pede especificamente para fazer mestrado, eles podem te dizer não e realmente não tem muito o que fazer nessa hora. Porque para você lidar com o seu aluno, a primeira coisa que você precisa é de uma operacionalização. E, via de regra, isso vem de curso de pós-graduação lato sensu. Deve ter, a maioria tem em torno de 360 horas. Tá? A gente está abrindo agora uma pós-graduação lato sensu em educação especial lá no Pedro II, com disciplinas que são ministradas pelos professores e, assim, era voltada justamente para professores da rede estadual e municipal, principalmente pela questão da capacitação. Você conseguiu entender a diferença? Sim. Não é o stricto sensu que vai te dar isso. É o lato sensu, via de regra, mas se eu fosse você, eu guardava esse papel. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém quer, mas vai que um dia acontece, você tem um problema, você tem um papel indicando que você buscou formação, e nesse papel eu duvido que esteja lá alguém dizendo por que te disse não. Tá? Quando eu digo alguém dizendo por que te disse não, um gestor precavido nessa hora poderia até te dizer não. Mas para o que você precisa, existe isso. Na nossa própria cidade, você não precisa ir para tão longe. Duvido que tenham feito isso. Não, isso não tem. Tá legal? É legal que você tenha isso em mãos por uma questão de proteção pessoal. Desculpa te dar a notícia triste da questão do mestrado, mas ele não é o que vai resolver o teu problema imediatamente. Eu acho que aí tem uma questão de concepção também, do que é formação continuada e tal. Mas aí, assim, sim, tirando essa questão do relato em si, uma outra coisa que você diz quando a família pode exigir, né, a questão do cuidador e tudo mais, também é algo que é complicado, assim, que, por exemplo, lá nós tivemos uma vivência em uma das escolas que eu trabalhei que isso aconteceu. Uma família entrou com um processo e exigindo o cuidador. E qual foi a resposta, né, da Secretaria de Educação? Destina um cuidador que tinha na escola exclusivamente para essa criança. E aí descobre todas as outras. Então isso, assim, também é algo que está ali e é um absurdo. Muito. Muito. Nessa hora eu vou dizer para você que, às vezes, quem está na gestão só se move quando dá um problema maior. E quando eu digo um problema maior, eu estou me referindo ao seguinte: por exemplo, o aluno fez cocô durante a aula, e é mais comum do que parece quando você tem o ensino fundamental, infantil, e simplesmente os menininhos e as menininhas resolveram brincar com ele por causa do cheiro, e ele vai para casa. Essa mãe pega, coloca na justiça, fácil, tira 20, 30 mil reais da escola. Isso sai da verba da escola. E a escola fica desfalcada. E aí, o que acontece? Nessa hora, a secretaria vai em cima do diretor. E quem responde é o diretor. Sim. Ou seja, nessa hora, o diretor, perceba que é um grande jogo de empurra, tá? Totalmente. O diretor deveria pegar, jogar essa responsabilidade para a secretaria, pedindo a cuidadora, deu problema, a escola foi processada, o seu diretor apresenta o pedido que foi feito à secretaria e aí você acabou de jogar para cima. Agora quem vai responder é quem está lá em cima. E quanto mais em cima, maior a queda. Pois é o que a gente espera, né? Assim, e a gente fica sempre nessa luta, né? É verdade, mas e por isso que isso tudo tem que ser pedido. Você tem que ter o papel escrito, os carimbos, as assinaturas. Enquanto for de boca, a mãe pegou, processou a escola porque disse que a questão foi o professor. Aí o professor disse que recorreu ao diretor. O diretor olhou, eu não. Acabou. Se você não tiver um papelzinho, a tua palavra é a palavra do diretor. Nada justifica. Entendeu a grande questão? Infelizmente, é um grande jogo de empurra. E aí, por último, que eu falei que era uma coisa que eu fico pensando até hoje, eu não tenho uma opinião formada, queria socializar o seguinte: eu tive um aluno de 5º ano que era um autista severo. E lá a gente tinha, numa das escolas, a professora de educação especial que
era responsável por acompanhar todos os alunos e auxiliar os professores. Só que assim, o que aconteceu esse ano todo? Ela ficou praticamente com ele o período todo, porque ele estava num quadro extremamente grave e agressivo. Ela, inclusive, em muitos momentos até chegou a apanhar dele, né? Não porque ele queria, óbvio, mas porque ele não conseguia. No surto é isso mesmo. Ele não conseguia se conter. A criança com a cara no chão e o joelho nas costas. Exatamente. E aí foi isso o ano todo. E a gente discutia muito até que ponto a gente estava conseguindo atingir esse menino ou não ali dentro da escola, naquele contexto. E é uma coisa que até hoje eu não consigo ter resposta, assim. Eu não sei se para esse caso seria interessante uma educação especial, foi algo que foi colocado e muitas vezes negado já de cara, mas também ele ficou o ano inteiro, ele não conseguia socializar com mais ninguém, ele não conseguia interagir com o restante do grupo. Então, assim, né? O que a gente faz? Nesse caso específico, uma coisa que não dá para descartar, antes de decidir se ele vai para uma escola especial ou não, a grande pergunta é, ele está sendo assistido de outras formas? Porque não basta a escola. A legislação garante que esse aluno, no contraturno, ele pode ter outras atividades, que podem ser com psicólogos, psicopedagogas e por aí vai. Se a responsável pela educação especial perceba, só tinha uma, e ela agora está tendo que destinar tempo demais para ele, é sinal de que precisa de mais uma. Isso tem que ser comunicado por escrito ao diretor para que ele providencie, porque é obrigação dele. Tá? Você tem que ter duas. Até porque, num determinado acesso de agressividade, esse aluno precisa ser contido. E é uma questão sensível que, nessa hora, essa responsabilidade não cabe ao professor. Tá? Por exemplo, recentemente, eu estava com suspeita de que ele poderia estar surtando. Eu estava lá no gabinete médico menino, que eu tinha ajudado a limpar o menino. Só que na hora de jogar uma calça nova para ele, que a dele já estava toda suja, ao invés de jogar uma calça, eu parei e joguei uma saia. Lá da escola. Lá na nossa escola é normal, vários meninos já assistem a aula de saia por uma questão de identificação. Não é o caso dele. Por que eu joguei a saia? Porque eu queria saber se ele estava surtando. Se ele estivesse surtando, ele ia partir para cima de mim. Ele é quase do meu tamanho. Na hora que ele partisse para cima de mim, tem que pegar, mobilizar, cara no chão, joelho nas costas, faz um cafuné enquanto acalma o garoto, vai conversando com ele enquanto ele se acalma, acalmou, vai com ele sentado até uma cadeirinha, chama a família, faz parte da brincadeira. Como ele pegou, olhou para mim, professor Tato, o senhor está me dando as suas cerolas? Ele riu, me jogou a saia de volta, eu também ri, guardei a saia, toma a calça, vamos para a sala. Eu tinha que ter certeza de que ele não estava surtando, porque, afinal de contas, ele é do 6º ano. O tamanho médio da garotada da sala é esse aqui. Tá, ou seja, nessa hora tem que ser alguém que conheça o garoto, conviva com ele, para que você possa fazer esse tipo de avaliação, porque, nesse momento, ele pode se tornar até o mesmo perigo para terceiros. E aí você tem que tomar as devidas providências. Agora, isso tudo está devidamente comunicado. Tá? Nós estamos conseguindo agora uma cuidadora extra para ele, porque eu segui todas as instâncias. Se der problema hoje, o problema é do reitor. Tá legal? Beleza. Isso aí, infelizmente, as instâncias burocráticas se tornam necessárias. Mais alguém? Alô, André. Boa tarde. Meu nome é Leonardo, eu sou professor de Física de uma escola federal e estou vivendo a seguinte situação, né? Estou como estudante que veio de uma outra escola, né? Ingressou na minha escola e ela tem tirado 0 em todas as provas de Física, também em Matemática. Até então isso não quer dizer nada, porque hoje em dia, né, tirar 0 em Física e Matemática... Deixa eu perguntar, é uma escola federal que só tem ensino médio? Não, integrado, técnico junto com ensino médio. Eles fazem o ensino médio, curso técnico integrado. Tudo bem, então, técnico integrado, mas essa pessoa veio de concurso? Veio. Mas lá tem muitos cursos e por exemplo, tem alguns cursos que não são tão concorridos e mesmo que a pessoa tire 0 numa prova de matemática, se ela for bem, por exemplo, em português, história, ela pode ser aprovada mesmo assim. Mas eu nem sei qual foi o caso da nota no vestibular desse estudante, não. Mas, enfim, aconteceu isso.
Até então seria uma coisa que ficaria meio que invisível no meio dos meus vários alunos, mas por um acaso aí do destino, eu trabalho muito com projeto de extensão, e eu tive um contato mais próximo desse estudante e ela me relatou que ela teria descalculia. E, bom, primeiro eu não sei o que é, mas, enfim, ela, por exemplo, ela não sabe falar o número do telefone dela. E isso não é uma questão de ser bom, de ter talento ou não para matemática. Uma pessoa, mesmo que não tenha muito talento para matemática, sabe dizer o telefone do celular. Não consegue nem ler, é uma descalculia muito braba e realmente isso existe. É como se a gente fizesse a seguinte pergunta: que fileira é essa? Ela não consegue nem te dizer que é a primeira fileira, não consegue te identificar que isso aqui é a segunda fileira, ela não vai ler uma tabela, não vai ler um gráfico, e dependendo do ponto, você pode chegar para essa pessoa, você vai entregar para ela R$100, para que ela te devolva troco para 99 e ela não consegue perceber a diferença de R$1. Tá? No caso da descalculia, caso essa pessoa tenha laudo dizendo que ela tem essa descalculia, sequer dá para reprovar em matemática, a menos que, e nessa hora os professores têm que realizar provas adaptadas. Tá? Por exemplo, uma prova adaptada da semana retrasada, com um aluno nosso que tem descalculia, só que o garoto fala 6 idiomas fluentemente. Tá? Simplesmente a gente pega o menino, ele faz a prova de física com o celular na mão, prova de cinemática, está ele traçando a trajetória da escola até os Arcos da Lapa, quais as possibilidades, ele pega, vai marcando tudo aquilo no mapa, pontos de maior velocidade, menor velocidade, fatores que podem influenciar na velocidade, né? Isso foi um tipo de adaptação entre outros que são feitos. Chega para ele, dá ΔS, dá ΔT, manda dividir para achar a velocidade média. Você não tem nada. Ou seja, ele tem um potencial a ser aproveitado, mas o currículo dele, a avaliação dele não pode ser igual a dos outros alunos. Agora, por uma questão de coerência, não quer dizer que o professor tem que dar essa aula o tempo todo. Os outros alunos têm direito à aula convencional também. Todavia, você pode dar sua aula tradicional e, num dado momento, você executa atividades destinadas a esse aluno e para toda a turma. Faz parte. Pois é, aí vem a segunda parte da história, né? A primeira, você acabou respondendo que eu queria entender um pouco mais desse quadro. Aí, quando eu percebi que essa estudante... No final, até te dou um livro aqui, em PDF, sobre descalculia com testes a serem feitos. Quero sim. Bom, aí concluindo a outra etapa do problema, quando eu percebi que essa estudante estava batalhando bastante e não houve progressão, aí eu fui sondar a situação dela nas outras disciplinas e vi que ela realmente é uma boa aluna nas outras disciplinas, só física e matemática que estava nessa situação. Aí eu chamei ela para conversar e falei com ela que era importante a gente ir na coordenação pedagógica, porque ela tinha, na verdade, ela não tem laudo. Isso é uma coisa que, devido ao histórico dela, ela foi aprovada, mas naquele esquema, recuperações, não sei o quê, e ela tem essa desconfiança. Então, eu levei ela à coordenação pedagógica, que a nossa escola tem psicóloga, tem as pedagogas, né? Convenci ela da importância da gente institucionalizar, para que eu possa ter, né, um apoio e que possa adaptar um plano de trabalho nessa linha, né, querendo já informações. Aí encaminhei ela para... Eu dei o start no processo, né? Aí a psicóloga da minha escola não saberia como... Não tem, segundo o relato lá da coordenação pedagógica, não tem como dar esse parecer. Encaminharam ela para uma universidade da mesma cidade. Aí o final da história é que ela teria que fazer um teste num valor de R$3.000. O que inviabilizou, porque a família dela não tem condição de pagar esse teste. Aí ela vai tentar ver se no plano de saúde consegue fazer alguma coisa, enfim. Só que nessa história toda, então assim, eu acredito que ela tem, assim, porque o que você falou agora até reforçou o que eu tenho observado em sala de aula. Mas nesse meio do caminho, até ela conseguir formalizar esse laudo, nós já estamos aí fechando o semestre, né? E o ano correndo. Então, quer dizer, eu fico numa situação também de informalidade, né? O que você me sugere? Pode continuar na informalidade sem problema nenhum, tá? A gente atende lá, sei lá quantas crianças que não têm laudo porque não tem condição de pagar.
É uma questão de bom senso, eu diria, nessa hora, tá? Onde quem tem condições esse aí vai ter que arrumar laudo. Quem não tem, e aí até a assistente social da escola entra no rolo para fazer esse tipo de avaliação com a gente. Tá? Porque o aluno ele pode perfeitamente ser atendido, tá? Com assim, as devidas ressalvas. O problema não é quando a aluna tem descalculia. Você simplesmente vai fazer uma adaptação curricular e uma adaptação da avaliação. O problema é quando você tem, por exemplo, um edital de tecnologias assistivas. Aí aparece lá o bonitão pedindo um iPhone de R$3.000. Aí tem lá uma determinada alegação, fulano é autista. Cara, eu bato o olho naquilo ali, tem laudo? Não, negado. Ponto. E não tem recurso. Por quê? Porque na hora de você pedir R$3.000, você tem que ter um laudo na mão. Na hora de você ter um currículo adaptado, você pode fazer isso perfeitamente através de um parecer inicial da psicóloga da escola, e quando ela te diz que ela não tem como dar esse parecer, ela está certa. Ela pode, inclusive, ser cassada pelo Conselho Regional de Psicologia, caso ela dê esse laudo dentro da escola. O que eu acho que é uma discrepância. É uma questão de manter, eu vejo isso como reserva de mercado. Você tem um psicólogo na escola para dizer que alguém lá fora precisa de um psicólogo, que aí alguém lá fora continua faturando dinheiro. O Conselho Regional de Fonoaudiologia faz exatamente a mesma coisa. As fonoaudiólogas escolares, elas têm um excesso de restrições, onde na prática ela vai pegar, vai olhar, você precisa de uma fono. E aí você joga esse alguém para gastar dinheiro fora da escola. Eu acho isso um assinte, porque o funcionário já está lá, ele já está sendo pago normalmente, a função dele já é aquela. Eu confesso que eu não entendo, porque eu não entendi até hoje porque essa pessoa não pode dar um laudo. São simplesmente determinações que vêm de cima dos conselhos regionais da profissão, tanto da psicologia quanto da fonoaudiologia. Agora, pode fazer adaptação curricular sem medo, tá? Sem medo. E procura ver o que, como você disse que é só física e matemática, procura saber o que o pessoal de química está fazendo. Porque, de repente, eles estão acertando de algum jeito e nem sabem que estão acertando. Mas é interessante nessa hora que o pessoal de química compartilha experiência. Tá legal? Desculpa, mais alguém? Desculpa. Eu não sei, não reparei. Tá falando agora. Não, meu nome é Gilvana, eu sou professora de uma escola lá em Belo Horizonte, né, Espaço Escola. E lá recebe muitos alunos especiais, né, até a diretora chama de atípicos surpreendentes, que é o que ela fala, que são pessoas surpreendentes. Sim. Né? Mas a gente tem problemas por receber muitos alunos atípicos, porque são poucos alunos em sala, então tem pais que preferem colocar esses meninos na escola. Nessas escolas com poucas, porque fica mais fácil para perceber o aluno, até fazer algumas atividades diferenciadas e a interação deles. Agora, a gente vê que a escola é muito pequena e, às vezes, até essa pessoa que acompanha, para acompanhar os alunos, né, as cuidadoras, ou, né, não sei como é que se chama. Na verdade, são formações diferentes. Por exemplo, onde eu estou, o local onde eu me encontro hoje, por exemplo, sou eu de física e 13 pedagogas. Agora, lá na escola, a gente tem um problema, porque como a escola é uma escola muito pequena e recebe muitos alunos atípicos, essa questão financeira para contratar algumas pessoas para acompanhar fica difícil até para a própria escola. E é uma escola particular, né? Não é uma escola pública. Particular. É. Tá. E aí a gente sofre com isso, porque a gente quer ajudar e não tem condições. A diretora tem 2 netos que são autistas na escola. Agora dá para entender porque ela está fazendo isso tão bem feito, sendo particular. Hã? Ela tem 2 netos, a diretora tem 2 netos. Que estudam na escola e que são autistas. E aí tem um outro lado, que é o lado da escola querer ajudar esses meninos. Mas ela não tem condições financeiras para colocar alguém por perto. Então, essa, sim,
é um grande problema. É um grande problema. E, às vezes, por exemplo, eu tenho 9 alunos numa turma, ano que vem vou ter 9 alunos numa turma, onde 3 são atípicos surpreendentes. Né? E isso é um problema. E que a diretora faz tudo para poder resolver e não... Porque tem que ter alguém para acompanhar e a escola tem que pagar. Às vezes ela até conversa com os pais. Mas como a gente recebe pessoas do Projeto Querubim, que é um projeto lá em Belo Horizonte, que são alunos que são mais pobres, e aí eles têm bolsa na escola, esses aí, geralmente, às vezes, acontece de não ter como ajudar. E tem uma outra questão na escola, é que tem pais que não aceitam diagnóstico. Então, a gente tem que trabalhar com esses meninos sem diagnóstico, e a gente vivencia coisas do tipo assim... Um aluno que... nós tivemos um caso desse na escola, que o menino apanhava de outros colegas. Uma vez ele foi arrastado no pátio, sem camisa, arrastado por um outro colega, e aí a diretora resolveu fazer uma denúncia, e o pai não aceitou nada, não aceitou que a diretora falasse que essa criança era um menino especial, né? Porque ele não concordava. E aí fica difícil de lidar até com o pai, de falar, olha, seu menino, ele precisa de cuidado. Né? E aí a gente não tem isso. Isso acontece muito na escola, né? De pais que não aceitam diagnóstico. No caso do pai não aceitar diagnóstico, é uma coisa que, infelizmente, é mais comum do que parece. Tem pai que não aceita que o filho é surdo, tem pai que não aceita que o filho é cego, e olha que assim, você tentar acreditar que teu filho não é cego, ele sendo... Parece absurdo, mas existe. Primeiramente, quanto à questão do menino ter sido arrastado no pátio, isso aí, inclusive, cabe até uma queixa-crime, tá? Onde, na verdade, você não tem sanção para as crianças, mas os responsáveis serão chamados, os responsáveis têm que ser notificados, tá? Porque, no final das contas, quem vai agir são os pais. Caso os pais não ajam, e aí você aciona nessa hora o conselho tutelar. Não sei como é no estado de Minas. No Rio de Janeiro, quando a gente aciona o conselho tutelar, o papai ou a mamãe vai perder 5 dias de trabalho porque vai ter que ficar indo até o conselho tutelar para prestar satisfação. Rapidinho ele dá um jeito no filhote dele. Tá? Quanto à questão da escola particular, por que vocês estão recebendo gente demais em torno da educação especial? Assim que a senhora começou a falar, ficou muito claro uma coisa na minha cabeça. É porque vocês estão atendendo bem demais. Quando um se sente bem atendido, esse um vai contar para outro, que vai contar para outro, que vai contar para outro, e eles começam a convergir, tá, buscando atendimento. Num primeiro momento, é uma coisa muito ruim, tá, em termos econômicos para a escola, mas você pode criar um outro tipo de clientela. Tá? E uma coisa que eu não tenho essa experiência na rede particular, mas uma coisa que eu faria se eu fosse gestor de uma escola particular. Como eu faço para pegar o valor desta mensalidade e descontar no meu imposto de renda? Ou seja, a escola paga lá o imposto de renda dela. Você pegar esse tipo de criança, transforma em bolsista, utilizando as leis da inclusão, tá? E aí vocês vão ter que acionar o contador de vocês, para que vocês possam jogar isso tudo na condição de desconto no imposto de renda. Porque, assim, em termos matemáticos, eu reconheço que uma instituição particular, tendo um grande número de alunos com necessidades específicas, ou isso vai ser repassado para mensalidade, e aí a escola muitas vezes quebra porque os pais não podem pagar, ou isso não vai ser jogado para mensalidade e a escola quebra de qualquer jeito. Tenta a saída pelo imposto de renda. De repente, no imposto de renda, você consegue algum tipo de isenção. E aí é a isenção que salva a escola. Consegui responder? André, Oi, desculpa. É só uma pergunta mesmo. Eu sou aluna do doutorando do PPG Educ, da UNB, e a minha pesquisa também é sobre inclusão do cego. E muitas coisas me preocupam na inclusão, né? Em 2001, o governo do estado de Goiás, ele
foi assim, taxativo em afirmar que era para ir todas as escolas para a rede regular de ensino. Não era mais para ter escola especial, de jeito nenhum, tal. E os alunos foram matriculados, né, na escola regular. Acontece que o professor, como sempre, pagando a conta, né? Porque o professor, não é que ele tenha que estar, eu não acho que o professor tem que estar preparado para, né? A gente trabalha com diversidade, então a gente tem que trabalhar com todo tipo de aluno, mas em alguns casos ele precisa ter, de fato, algumas orientações, até, por exemplo, para fazer a adaptação de um material, porque nem tudo é muito simples de ser feito, né? Então, esse é um ponto. Ou, às vezes, até simples, a gente não sabe que é simples. Exatamente. Mas o que mais me preocupa é que a pessoa que, às vezes, é designada para ser o mediador desse aluno, o cuidador desse aluno, né? Essa pessoa sabe, às vezes, menos ainda do que o professor. E está lá na escola. Eu estou falando isso porque eu já estou visitando várias escolas e eu vejo na escola assim, por exemplo, o aluno é cego. Não, mas ela lê para ele. Então, só lê. Ele não tem um material impresso, ele não tem nada, e ela também, se tivesse um material impresso, ela também não sabe braille, o aluno muitas vezes não é alfabetizado em braille também, e o aluno está ali só ouvindo o que ela está falando. Esse é um ponto, né? Então, isso para mim, assim, pelo que eu tenho visto em diversas escolas, isso para mim está muito longe de ser uma inclusão. É mais um faz de conta. E quando o aluno tem laudo, eu fico mais preocupada ainda. É como se dissesse assim, ó, está tudo resolvido. É só deixar ele quietinho lá na sala e pronto, né? Pelo que a gente está percebendo na prática. Então, eu queria saber de você o seguinte, você tem conhecimento, né, no estado do Rio de outras escolas inclusivas, que não seja o Dom Pedro II, se tem uma realidade diferente do que está acontecendo em Goiás, porque em Goiás, em números e tudo para o governo, está tudo maravilhoso. Mas, na prática, está muito ruim. Assim, a primeira coisa que tem que ser questionada é o seguinte, qual foi o processo de contratação da funcionária que está lá no setor de educação especial. Porque, assim, a pessoa não é exatamente obrigada a saber braille, tá? No meu caso, eu aprendi braille porque eu queria, eu estou aprendendo Libras porque eu quero, tá? Mas porque, assim, porque eu quero dar o melhor atendimento possível, eu me sinto mais à vontade dessa forma. Mas essa pessoa deveria, no mínimo, repito, no mínimo, saber como lidar com o aluno cego, de tal forma que ler tudo para ele pode até resolver alguns problemas momentâneos. Eu mesmo, muitas vezes, pego uma estagiária, fulana, a impressora está quebrada, a gente está vendo o que faz aqui. Pô, vai lendo essa prova aqui para a gente, enquanto a gente vê o que a gente faz. E aí está lá a estagiária lendo alguma coisa, a gente correndo atrás, por exemplo, do ajuste da impressora. Mas a escola tem que ter, por exemplo, impressora braille ou alguma parceira próxima que forneça em até 72 horas úteis, tá, o material impresso e enviado pelos professores. De um modo geral, essa moça que está lá, do atendimento educacional especializado, ou a equipe multifuncional que deveria estar lá, essa equipe multifuncional ela tem que dar conta não só dos alunos, essa equipe multifuncional ela também tem que dar conta dos professores. Tá? Hoje mesmo, por exemplo, está sendo entregue lá na própria GPEC, que é a pós-graduação da instituição onde eu trabalho, um projeto onde a gente está entrando agora em agosto, em conjunto com mais 10 professores de diferentes disciplinas, onde a gente vai oferecer edição gráfica em alto relevo, braille, libras, curso de percepção sensorial e o teatro cego. O teatro cego, nós vamos pegar o teatro da escola, só que a gente vai apresentar uma peça com as luzes apagadas, tá, para despertar novas sensações. Ela faz parte do processo de inclusão e preparo dos professores para atuar em sala de aula. Se a profissional que está lá, ela não tem noção de que isso deve ser feito, ela não deveria estar lá. É onde você questiona o processo de seleção. Qual foi o critério adotado? Ela é amiga de alguém? Ela tem preparo para isso? É o tipo de coisa que vale a pena investigar. Tá? Porque se for fechada a política, por exemplo,
Basta que reclamações sejam feitas em sequência, e não é de professores não, tá? Dos pais, que podem ser aconselhados a isso, que o político não vai querer comprar esse problema. Ele coloca ali, muitas vezes, porque ele acha que é só não fazer nada. Então pega, arruma um emprego para uma conhecida ali, tá? Seja lá qual for o vínculo entre os dois, arruma um emprego ali, ele não tem consciência do problema que ele está causando e acha que está tudo certo. Enquanto ninguém reclamar, as pessoas sempre vão achar que está tudo certo. Bom, mas as reclamações são feitas, só que ainda não estão sendo atendidas. Formalmente? Eu acredito que algumas já foram feitas formalmente. Tá, quando eu pergunto formalmente, é porque, via de regra, quando eu, por exemplo, recebo reclamações, eu peço para formalizar, às vezes eu pego um papel, eu redijo o documento enquanto a pessoa apresenta a queixa. Quando eu entrego o papel e digo, é só assinar aqui, a maioria não assina não, tá? Tem isso também. Realmente, é porque é aquela velha história, que no final, se isso não é formalizado por escrito, daí a questão da reclamação, não adianta você chegar para o diretor, ô diretor aí, ô diretor, tem que dar um papel, carimbo a assinatura e me devolve, fica com um e um é meu. A sua pesquisa foi no Dom Pedro II ou você estendeu isso para fora? Não, o Pedro II, em termos de pesquisa, deu conta porque nós temos 14 mil alunos. Ah, tá. No todo, o Dom Pedro II, acredito que seja o Pedro II hoje, acho que é o maior instituto federal. Uhum. Tá, em termos de quantidades, são 8 campi, eu consegui resolver tudo lá dentro. No mestrado eu fiz em linguagem e equacionamento matemático em braille. No doutorado eu trabalhei com percepção sensorial. E outro dia eu parei para somar, tá? Antes de assumir o posto que eu ocupo hoje, eu parei para somar a quantidade de horas em termos de palestras, cursos, coisas do gênero, dava aí quase que uma graduação. Obrigada. Tá. Boa tarde. Como posso ver, você é um especialista, né, nessa área de inclusão. Passo longe de estar entre os melhores, você não conhece minha chefe. Mas você tem propriedade. Você está apontando muito a questão da legislação, não é? Você vê mostrando ali da Conferência de Salamanca, LDB, depois a lei de inclusão. Sou goiano, né? Então eu ia falar um pouco, que o colega comentou ali, porque a lei de inclusão ela veio para beneficiar, com certeza, né? A questão da sociabilidade do sujeito com necessidades especiais dentro da escola normal. Sim. Primeira coisa. Só que os governos, eles se apropriam dessa lei para enxugar a sua folha de pagamento. No caso Goiás, o governador Marconi Perillo, PSDB, novo coronel desse país. Tinha que ser, né? Com certeza o Dória está chegando no federal, vamos tomar cuidado. A ideia dele é fechar o Pestalozzi e a APAE. Eram dois institutos que existiam, um para física, o outro neurológico. E mandou toda essa galera desses jovens para as escolas normais, vamos dizer assim. Então, encheu. Né? A ideia dos pais escolherem onde coloca o teu filho, inicialmente foi bem vista pelos pais. Né? Assim, opa, que legal, vou colocar meu filho junto com os demais alunos. Ocorreu que depois viu que isso aí foi uma faca de dois gumes e os pais se reuniram para não fechar a APAE e o Pestalozzi. Em Goiânia, capital, hoje ainda tem um instituto da APAE e outro da Pestalozzi ainda funcionando. Então, para você como pesquisador nessa área, como você vê a coexistência entre esses dois tipos de ambientes educacionais para os sujeitos com necessidades especiais? Né? Essa escola especial para sujeitos com determinadas necessidades, que não deixam de aplicar o currículo, e um ambiente convencional onde que vai ter esse contato com o outro. Além da sua visão sobre essa coexistência, qual que é o intercâmbio entre esses dois espaços de educação também? Porque fica muito... Pestalozzi virou até um sinônimo de escola de gente doida, em Goiás. É lá do Pestalozzi. Não é só em Goiás, não. Hã? Não é só em Goiás, não. Não, sim, mas é porque é importante a gente comparar esses vários estados. Então, como você entende essa coexistência entre os dois lugares? Porque a inclusão não é também a obrigatoriedade do sujeito não ter acesso a essa escola
especial. Pelo contrário, pela inclusão, ele tem o direito de optar por qual escola ele pretende frequentar. Ou seja, em nenhum momento foi dito que essas escolas deveriam deixar de existir. Sim, mas os governos entenderam que sim, né? A gente sabe que às vezes os governos entendem do jeito que eles querem. Sim. Mas para você, como é que você compreende no campo da pesquisa esse intercâmbio e essa coexistência entre os dois espaços para o sujeito com necessidade especial? O intercâmbio, tá, ele é necessário, como, por exemplo, o Instituto Benjamin Constant. Dependendo do que seja, o Instituto Benjamin Constant já tem todo um conjunto de experiências acumuladas, onde ele pode atender quaisquer outras instituições que corram até ele. Ele é especialista em cegos. O outro INES, especializado em surdos. Só que esses dois se diferem da APAE por um detalhe que é muito importante. A APAE, de forma alguma, a APAE tem que fechar. Mas tem uma coisa que deveria ser feita na APAE, e como é que é o grande problema, no seguinte aspecto. A APAE hoje, o funcionário da APAE não é concursado. Como o funcionário da APAE não é concursado, você tem o dinheiro público entrando numa instituição que não é pública e o cara que está ali não é servidor público. Ou seja, o governo não tem como garantir, em tese, a qualidade do atendimento que está sendo dado. Porque, por exemplo, você é um historiador, você é professor. Então, quando você faz concurso e entra, se você chega para mim e diz, pô, cara, eu não sei nada de história, eu vou olhar para você e perguntar, peraí, como assim? A tua área não é essa? Você não fez concurso para isso? Percebe? Eu sou de física. Em tese, eu posso dizer que eu não conheço muita coisa de história. Eu não passo nem perto de você. Mas eu posso. Você não pode, como eu não posso negar que eu tenho algumas obrigações. Você entendeu o que eu estou dizendo, entendeu? Só que quando o cara é da APAE, ele não é concursado, como assim você não sabe lidar com um aluno excepcional? A pessoa não tem como responder, porque quem está ali não é concursado, quem está ali não é servidor público. E você coloca muitas vezes até a questão da obrigação de fazer. Exatamente. Você consegue baratear e ao mesmo tempo você consegue calar a boca dos pais, que aceitam isso. As APAES foram muito importantes. Aliás, continuam sendo importantes, mas a forma de existência das APAES deveria ser repensada, só que não deveriam ser fechadas. Essa questão, que é típica do governo PSDB, tá, que é a questão do corta-enxuga, ela é completamente equivocada. Porque pela própria lei da inclusão, se esse aluno, por exemplo, ele não se adapta por algum motivo à escola regular, e vamos deixar claro, tem que ser com muito carinho, tem que ser avaliado com muito carinho a não condição desse aluno na escola regular, de tal forma que ele pode optar, por exemplo, passar 1 ano na escola especial, tá, com atendimentos específicos, e então ele retorna, seria similar a uma alta hospitalar, e então ele retorna à escola regular. Faz parte da transição. Esse aluno poderia fazer essa transição, o ideal é que fosse feita dentro da própria escola regular. Mas para isso a escola regular necessita da equipe multifuncional. Tem que ter fonoaudiólogo, tem que ter psicólogo, tem que ter psicopedagoga, tem que ter. E aí você vai colocando junto. Tá? Ou seja, você, no processo de transição, de fechamento das escolas especiais, que, diga-se de passagem, são desnecessariamente caras de modo geral, você tem que ter a respectiva contratação nas escolas regulares, e quando eu digo a respectiva contratação, as escolas regulares existem em quantidade muito maior. Ou seja, é como se você pegasse aquele custo, triplicasse ou quadruplicasse para que você pudesse colocar na escola regular. Mas na escola regular, você atende o seu aluno muito melhor. Por exemplo, o seu aluno, seu aluno é cego, ele quer estudar numa escola especialmente para cegos. Essa escola fica a 150 km de distância. Não é legal ele andar 150 km. Ele às vezes até anda, porque não tem outro jeito. O ideal é que ele tenha alguém que lhe atenda na esquina de casa. E aí essa equipe multifuncional tem que estar lá para recebê-lo. A questão do custo dos materiais é que elas têm que ser pensadas de forma racional. Tá? Por exemplo, no início do ano, quando me perguntaram por piso tátil dentro da escola, eu fui contra. E quando alguém me pergunta, pô, mas como assim logo você é contra o piso tátil dentro da escola?
É uma questão que a própria lei da inclusão aponta como princípio da razoabilidade. Eu tenho aqui uma obra dentro da escola no valor de R$80 mil, e essa escola vai atender um aluno, porque os outros alunos cegos andam isso aqui normalmente, entendeu? E não tem problema nenhum. Pô, eu vou gastar R$80 mil por causa de um aluno? Não vou, não. Esse ele pode aprender a andar pela escola como os outros também aprenderam. E está dando o jeito dele. Que fique claro que às vezes é triste, chega a doer o coração, quando você vê o garoto fazendo assim, ó, desesperado para achar o banheiro. Parece cruel. Mas se esse garoto não acha o banheiro, ele também não vai pegar um ônibus. Então, a coisa começa de pequenininho. Que fique claro, essa questão do banheiro deve ter 2 meses atrás. Hoje em dia o moleque vai para o banheiro normalmente. Ele já sabe, ele sabe quanto espaço ele tem que dar para frente, quantos ele vai dar para a direita. Quando ele entra, ele já bate com a bengala dele para frente, bate para o lado, achou o mictório. Ele vai lá, dá a última encostada com o pé, aí ele dá o último passo, vai lá, encosta e resolve o problema dele no mictório. Isso em 2 meses. Tá? Ou seja, de coitado do ceguinho há 2 meses atrás, hoje em dia você tem a seguinte pergunta: caraca, como é que esse moleque consegue fazer isso? Ele encontrou o jeito dele, mas o desafio teve que se apresentar. Tá? Os professores, de modo geral, deveriam apresentar essa mesma questão que eu apontei. Isso tudo tem que ser apresentado por escrito, até porque tem um detalhe que eu apresentei, que é o seguinte: até na precatória, a pessoa com deficiência tem a preferência. Em alguns momentos, vale a pena você chegar para o pai, depois que você tiver certeza de que você já está respaldado. O diretor, que é camarada, está respaldado, está todo mundo respaldado, o problema é daqui para cima, aconselho o pai a entrar na justiça. Porque aí você não pega mais o professor, você não pega mais o diretor. Você agora vai pegar quem está fora da escola, que é justamente o cara indicado pelo governador. E quando chegar no cara que foi indicado pelo governador, ele não vai querer ficar na reta, ele também vai jogar o governador junto. É onde, infelizmente, a coisa começa a andar. Consegui responder? Desculpa, mais alguém? Bom, a minha pergunta é parecida com a pergunta que já foi feita, mas é em relação aos alunos disléxicos. Deu para ouvir? Ela perguntou sobre o aluno, uma pessoa com autismo, né? Eu queria saber se os disléxicos eles têm os mesmos direitos que os autistas e até que nível isso é obrigatoriedade, né? Isso é garantido por lei ou não? Desculpa, tem como reformular um pouquinho, de repente eu acho que eu não entendi. Eu queria saber se os alunos disléxicos eles têm os mesmos direitos de uma pessoa, de um mediador, assim como os alunos autistas. Não tem. Não tem. Não tem. No caso do aluno disléxico, tá? Ele vai fazer um acompanhamento fonoaudiológico, de tal forma que você tem diferentes níveis de dislexia. No caso da dislexia, para quem de repente não conhece, você pega uma palavra, você pega a primeira letra, por exemplo, ali está escrito, agora diz que você não teve formação. Pega a palavra formação, eu vou bater o olho no início da palavra, vou bater o olho no final, mais ou menos o que tem ali no meio, formação. E aí você lê de forma contínua. Agora diz que você não teve formação. Você não fica juntando letra a letra. O disléxico, de alguma forma, ele embaralha essas letras e ele não consegue ler da mesma forma que a gente. E às vezes você percebe essa questão do disléxico aparecendo até na fala. É uma fala que às vezes come plural, come letra, você come uma palavra inteira, fazendo com que uma sentença fique sem sentido em crianças. Isso afeta muitíssimo o desenvolvimento cognitivo. Tá? Quando você pega redações de crianças disléxicas, você pega essa questão da fala potencializada, porque isso quando chega na fala é porque já está na escrita há muito tempo. Tá? Em termos de evolução neurolinguística, só para te localizar, você tem a fala 1, que é uma fala infantilizada, seguida da escrita 1, que é uma escrita que tenta reproduzir a fala 1, ou seja, uma escrita coloquial. Na evolução da escrita 1, é que você organiza o pensamento para que você tenha uma fala 2, que é uma fala adulta. É uma fala que tem ponto, é uma fala que tem vírgula, é uma fala mais estruturada. No caso do disléxico, por problemas na escrita 1, tá, relacionados à leitura, você não evolui, você acaba sequer, às vezes, chegando até a fala 2.
que é a fala adulta. Só que no caso do disléxico, perceba que o transtorno ele não é psiquiátrico. Você vai querer 10 dislexias, mas você não vai querer um transtorno de ansiedade, por exemplo, que é de ordem psiquiátrica. Porque a dislexia ela tem tratamento. A dislexia tem tratamento. No caso de um transtorno psiquiátrico, você ameniza, você convive, você melhora, você otimiza, mas você vai conviver com ele para o resto da tua vida. Me fiz entender? Tá legal? No caso, assim, desculpa, só para esclarecer também. Muitas vezes o aluno disléxico, ele passa despercebido pelos professores que simplesmente vão taxar o disléxico como burro. Meu irmão mais velho é disléxico. Tá? A especialidade dele é colocar dente e tirar dente. Eu fico assustado. Outro dia eu vi ele arrancar 4 dentes no consultório. Ele chegou rapidinho. Não, pera rapidinho. Bebe água ali. Bebe água aí que eu estou arrancando um dente. Não deu 10 minutos, ele voltou com 4 dentes na mão. E o paciente saiu falando, normalmente. É incrível a habilidade manual que ele tem. Pede para fazer uma redação. Você vai chamar de analfabeto para baixo. Tá? Ou seja, ele tem uma grande potencialidade, só que é uma inteligência sinestésica. Não, mas, bom, com a sua experiência com alunos disléxicos, pelo que você disse, você já viu as redações e tal. Num nível médio, porque eu trabalho com uma aluna que é disléxica, ela diz que o laudo dela é médio, porque eu acho que o avançado ainda não consegue nem ler, né? E ela consegue ler com dificuldade. Quando eu comecei a trabalhar com ela, eu fiquei muito chocada durante a formação dela inteira, os professores terem negligenciado, assim como você disse. E ainda chamam de burro. Sim, só que assim, tudo bem eles negligenciarem, mas ninguém nem perceber que tem, talvez, assim, claro que a gente não tem informação para falar, olha, o seu problema é tal, mas, talvez tenha alguma coisa, vai conversar com o cicrano, né, que talvez vai te orientar melhor. Não, mas é verdade, a pessoa não percebe porque não sabe nem da existência disso. Isso assim, não é maldade do professor, não, é formação mesmo. E digo mais, a identificação disso não cabe sequer ao professor. O professor, nessa hora, ele é para lá de inocente. A escola deveria ter equipe multifuncional, onde no conselho de classe, o que você tem? Fulano está indo mal em história, está indo mal em geografia, está indo mal em língua portuguesa, que são matérias onde você precisa escrever mais. Mas o cara está bem em física, química e matemática. Aí a equipe multifuncional vai investigar o que está acontecendo a partir desse diagnóstico inicial apresentado pelos professores. A coisa é um pouco mais problemática quando o aluno, além de descalculia, ele também tem dislexia. Isso também existe. O cara está mal aqui, o cara está mal em tudo, diagnóstico. O cara não quer nada. Aí ele acaba sofrendo, ele além de ter um problema maior, ele acaba recebendo uma atenção menor, porque isso cai na conta de outros problemas. Legal? Olá, eu queria tirar uma dúvida, porque você falou em transtornos psiquiátricos, né? Por exemplo, o meu irmão, ele tem transtornos de déficit de atenção. TDAH. TDAH, isso. E hiperatividade ele tem também. E ele entrou no prézinho, ele conseguiu ficar, né? Passou 2 anos no pré. E quando ele foi começar a ler, né? No primeiro ano, começou a ler, ele tinha muita dificuldade, né? E a escola não tinha suporte, né? A professora tentava dar uma atenção um pouco maior, mas tinha muita gente na sala, né? E assim, meu pai ele é funcionário de banco, né? Funcionário público. E a gente tem convênio, né? Então, com essa dificuldade dele ler e tal, a minha mãe foi investigar e descobriu que estava com transtorno de déficit de atenção, viu com um neurologista e tudo. E a minha mãe teve que ensinar o meu irmão a ler, né? Teve que ter esse reforço. Ela passou mais de 1 ano ensinando ele a ler. E eu queria saber se o transtorno de déficit de atenção tem esse cuidado, por exemplo, que tem
a dislexia, alguém acompanhando, ou tem que ter uma equipe? Não, na verdade o transtorno de déficit de atenção, tá? Primeira coisa, se tua mãe ficou mais de um ano com ele, presta bem atenção no menino, que de repente ele não pode ter só TDAH não, tá? Pode ter mais coisa aí. Esse tempo de aprendizado está muito longo. No caso do TDAH, de modo geral, em termos de aprendizado, qual é a grande questão? Você tem o neurônio, pericário, dendrito, bainha de mielina, axônio. O dendrito de um vai fazer com os neurotransmissores com o axônio do outro. Então, nessa passagem de estímulos, você tem ali a liberação de quimiorreceptores que são absorvidos pelo outro. No caso do aluno com TDAH, por exemplo, você, de repente, chamemos aqui, você liberou 100 pontos de informação. Na hora de absorver, ele absorve, por exemplo, 70. Então, é necessário para o aluno com TDAH que realmente você repita mais vezes. Tá? E o nome transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um nome extremamente inadequado. O que eu estou chamando de extremamente inadequado? Que o maior problema do TDAH é o tal do hiperfoco. Ou seja, você tem aqui 5 focos, e o foco pode vir de onde você menos espera. Por exemplo, eu estou aqui falando para todo mundo. Aí, de repente, sei lá, eu vou me incomodar com o bolsinho que está aberto aqui porque eu tenho toque. Aí, daqui a pouco, eu começo a esquecer do mundo todo, até a hora que eu estou assim, ó. Aí ela me pergunta, o que aconteceu? Pô, tem como fechar o botão? Aí fechou, acabou, a atenção voltou ao normal. Ou seja, a questão do tal do hiperfoco, você identifica que tem alunos que, de repente, jogam esse foco numa disciplina específica, alguns jogam em todas as disciplinas, e outros jogam em outras coisas, como perturbar os colegas e por aí vai. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque TDAH, digamos que é o recordista de erro de identificação. Tá? Tanto que você percebe que é uma questão, eu diria até, me rasga o coração ter que dizer isso, mas em muitos casos é uma questão até machista, de repente que não identificar que o menino precisa de limite. Não estou dizendo que é o caso do seu, tá? Mas assim, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, porque o menino, aquela coisa do macho alfa, aquela coisa do garoto que fala o que quer e é isso mesmo. E aí a gente acaba confundindo isso com uma hiperatividade. Tá, tanto que é o laudo que mais aparece em final de ano. A escola está lá apagando as luzes, aí aparece uma mãe, meu filho é TDAH. No mês de novembro, quase tendo o último conselho de classe. Para quem passar por isso algum dia, fica a informação. O laudo, ele é necessário para identificar o problema. Quem traça as metas do que será feito é a equipe multidisciplinar junto com os professores. E isso para garantir ensino. Quando o atestado médico aparece em novembro, manda um beijo para o pai, não tem muito o que fazer. Repito, não tem muito o que fazer. O que deveria ter sido feito durante o ano. Esse ônus não é da escola. Ah, entendi. Tá legal? Esse ônus não é da escola. Certo. Porque a gente tinha convênio médico, então ele fez um acompanhamento com o neurologista, né? Com o tempo ele foi melhorando, ele agora tem 18 já, né? E com o tempo ele foi melhorando, sabe? Mas ele era muito hiperativo, né? Ele era muito hiperativo e era bem isso, essa coisa de concentração, essa coisa de foco. E então é bom saber isso. Dá uma dica para ele. Quando ele jogar nos focos, se você sentir que não dá para lidar com o foco primário, joga para o foco secundário. Tá? O que eu estou chamando de foco secundário? Tá? Vamos pegar ali o tal do bolso que estava aberto. Eu percebi que a minha cabeça, por exemplo, agarrou no tal do bolso aberto. O que eu faço? Ao invés de ficar fazendo força para me desconcentrar, não é que eu tenho toque, não repara não, tá? Desculpa. Aí o que acontece? Hoje em dia eu já entendo que o problema é meu, não é dos outros. Quando eu tinha 18 anos, fecha aí, eu ia ficar perturbando os outros. Hoje em dia eu entendo que esse problema é meu. Tá? E aí o que acontece? Você joga o teu foco ali, você não vai tirar o teu foco dali. Mas você deixa ali e vai se concentrando em outras coisas que você sabe que você precisa. Eu costumo dizer aos professores, uma partida de futebol onde você tinha que fazer 5 gols, só dá para fazer 2, mas é melhor 2 do que nenhum. Só queria fazer uma observação. Todo mundo que falou aqui, eu prestei atenção que essas crianças que têm vários dos problemas que aconteceu com meu irmão, ele às vezes era chamado de burro,
né? Mas hoje em dia, com o tempo, eles vão mostrando uma inteligência, uma dominância. Hoje em dia, meu irmão, ele sabe conversar de tudo, ele entende as coisas muito rápido, sabe? Então, é muito interessante ver isso, que não é por um problema que você tem que você não é capaz, né? Então, isso é muito importante, eu acho muito importante estar discutindo isso. Obrigada. Nada, eu posso, já que você comentou isso, de um modo geral, as pessoas que estão aqui, que se manifestaram, perceba, ou elas trabalham diretamente com isso, ou, de repente, elas têm alguém na família com isso. De um modo geral, essa é a regra. Até a diretora de escola, por exemplo, quando eu perguntei sobre a questão do envolvimento da diretora com as crianças, como você disse, porque ela tem 2 netos com síndrome de Asperger, eu pensei isso na hora, já entendi. Ela toma isso como sendo pessoal. E, infelizmente, de um modo geral, as atitudes ainda não estão no campo plenamente profissional. Em vários momentos, você vai encontrar as atitudes no campo do pessoal. A minha, por exemplo, é pessoal. O pessoal todo lá do grupo ensina, e quase todo mundo, a questão é pessoal. Ou seja, você tem alguma espécie de envolvimento com aquilo, e a partir dali você vai comprar o teu barulho. E assim, tanto que em vários momentos, quando eu estou resolvendo alguma coisa, e eu digo que eu estou sendo radical demais, é por esse motivo, porque para mim o tempo todo é pessoal. Essa diretora é diretora dessa escola há muitos anos. E esses meninos vieram depois. O grande sofrimento dela, que eu vejo, é porque ela fala assim, porque a escola é uma escola pequena, uma escola que passa por problemas econômicos, como toda escola particular, pequena, né, e o maior sofrimento dessa diretora, é que os meninos sempre chegam para ela e falam assim, Valéria, se essa escola acabar, eu não sei para onde que eu vou. Então, depois vieram os netos que ela colocou nessa escola, porque é uma escola bacana demais. Mas, nesse aspecto, ela, como todas nós, né, eu tenho 19 anos que eu trabalho nessa escola, e a gente tem esse sentimento, porque a gente quer o melhor para os meninos e tenta, né? E aí tem problemas na escola, na escola particular. Eu acho que isso tem muitas escolas que têm esse olhar, que os meninos têm que estar presentes, que eles têm que participar, que eles têm direito, só que às vezes a própria escola, ela ainda... para mim isso é uma coisa muito nova, a escola está convivendo com isso, porque hoje é lei, né? O menino pode estudar na escola, ele tem direito, só que nós, e às vezes a própria direção ainda não tem a condição de poder dar isso para os meninos plenamente, né? Então tem isso também, tem essas escolas que tem esses professores, tem essa direção que é diferente, entendeu? Muito obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Vai lá. Muito obrigado. Oi? Tá. A sua Fábio é o último só porque ela me deu esporra, quer dizer que a gente tem que terminar. Só daqui a pouco ela me bate. Na realidade, assim, eu também sou pesquisador da área, né, e eu tenho bastante preocupação com essa questão, né? Nós estamos recebendo ultimamente uma enxurrada de laudos, né? Existe também uma questão da preocupação da medicamentalização desses alunos, né? Os alunos que não têm absolutamente nada, aí os pais, por uma insegurança, procuram especialistas, os especialistas vão lá e emitem um laudo, ele chega na escola com esse laudo, e aí os professores detectam que ele não tem nada disso, e aí começa a ter um problema. Porque o professor fica pressionado sobre o artigo 27, e aí como é que a gente faz, como é que a gente lida com essa situação? A primeira, que foi a minha pergunta lá no início, né? Posso responder essa agora de cara? Pode. Eu chego de coração rachado, às vezes, no conselho de classe, quando eles falam assim, fulano não tem nada. Só, gente, disso eu também sei, mas desculpa, a gente tem que seguir a burocracia, que senão a gente se lasca. É isso mesmo. Então, aí, nesse contexto, né, André, o que tem que ser feito, né? Primeiro, se você é uma instituição federal, como eu sou, documentar tudo.
Absolutamente tudo, e nada verbal. Esse é um ponto principal para você não ficar à mercê daquele artigo. Segundo, solicitar informações formalmente aos seus gestores, invocando inclusive a lei da transparência. Tá? A lei da transparência impõe 20 dias de resposta. Tá? Se você pega a lei da transparência, vai ver lá no artigo, vai estar lá escrito que eles estão obrigados em 20 dias a te dar uma resposta formal. Então eu sugeriria, né, que as pessoas que tiverem essas questões todas aí, cada um tem os seus lados pessoais, suas experiências, etc., que documentem. Provas, você colocou uma questão aqui que isso me chama bastante atenção. Eu sou professor da área, né? Eu sou professor de física, eu aplico minhas avaliações com os alunos com uma intencionalidade. Quando a gente avalia o aluno e faz a correção, você vê lá, olha, o aluno acertou essa questão, ele, num experimento, teve uma ênfase melhor nisso, outra. Você criou uma série de critérios que ele pode atingir ou não. Eu entendo que nós, enquanto educadores, também temos que dar uma espécie de um laudo, né, do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando essa avaliação ela vem, você tem que escrever o que realmente o aluno aprendeu, o que realmente ele não conseguiu alcançar. Não somente ter a prova e depois entregar para os gestores. Porque, geralmente, o gestor, ele pode não ser um professor de física, ele pode ser um professor da área de, sei lá, qualquer área na coordenação, principalmente os cursos técnicos, né? E aí ele pode pegar esse documento e falar assim, eu não sei o que fazer com isso. Só que se lá estiver bem claro todo o processo, como foi o acompanhamento, eu acho que isso é fundamental para o professor. Tá? Então, você não deixar solto. Eu fiz a avaliação, dei lá certo para a questão 1, errado para a questão 2, mas não diz na prova, ou no anexo a essa prova, como que foi, o que de fato ele errou, o que de fato ele acertou, porque isso vai haver um contraponto com esse laudo, principalmente em caso de TDAH, né, em outros casos, vai haver um contraponto, um contrassenso, vai ser uma maneira de oposição de dizer, esse aluno não tem tanta essa deficiência como vocês estão apontando. Pode ser um problema lá de acompanhamento pedagógico, atraso pedagógico, tem uma série de questões que podem ser colocadas. Então, primeiro, documentação, isso é fundamental. Nada verbal, isso é um ponto assim, crucial. Segundo, quando você fizer a documentação, solicitar ao seu gestor o esclarecimento, orientações, por favor, por gentileza, né, invocando a lei da transparência, porque ele tem 20 dias para responder, tá? Isso por e-mail, não precisa ser carta nem nada, e-mail, tá? Já vale. E terceiro é o quê? Você fez a avaliação, emita, de certo modo, um laudo sobre a avaliação. Dê um parecer sobre o que o aluno fez, dentro dos pressupostos e critérios que você analisou. Aí isso tudo vai estar arquivado com você, e se você tiver um NAPNE, que é o seu caso, você pode encaminhar para o NAPNE, na equipe multifuncional, com tudo isso documentado, e você protocola, né? Aí no caso tem que protocolar, para que você diga, olha, eu entreguei lá para o NAPNE, a minha avaliação está feita, a equipe multifuncional é que vai responder sobre isso, porque senão recai pelo próprio professor, de ter uma certa negligência. Não é isso? O professor fala assim, eu não preparei a prova adaptada. Não, mas dentro dos pressupostos de física, isso aqui está adaptado. Né? É isso mesmo. Não é isso? Então, eu acho que esse é o caminho, né, André? E aí, nesse ponto, eu acho que esclarece o professor, porque realmente a gente está pressionado sobre uma lei, né? Eu tenho receio, eu sou professor doutor na área, e ainda assim eu sou pressionado, né? Tenho alertado a minha instituição, né, que isso vai acontecer, e a gente está esperando que a instituição tome providências. Não é isso? Muito obrigado, viu? Desculpa me alongar. Nada que isso, a gente que agradece. Isso aí no Pedro II, de repente, esse problema já apareceu há mais tempo por uma questão bem simples. É o único instituto federal que tem ensino infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, metade dos alunos entram por sorteio. Porque o sistema, mesmo que você coloque cotas, o sistema de cotas, mesmo assim, ele é excludente, porque o aluno tem que fazer uma prova. Lá no Fundamental você pega de tudo, disléxico, esquizofrênico, descalculia, depressão profunda, e o que você puder imaginar. Eu chamo de escola de verdade, porque tem todo tipo de aluno. Tá legal? Desculpa a gente ter se alongado tanto, obrigado a presença de todos. Tá legal? Muito obrigado.